Lado, gente. Como é bom estar na casa do Senhor, em um ambiente tão familiar, né? Tão nosso. E esse mês é um mês especial. Esse mês é o nosso mês, é o dia da mulher, é o mês da mulher. E que bom que nós conseguimos contemplar a beleza de ser mulher. A beleza de sermos chamadas filhas de Deus. E ainda que o mundo fale outra coisa, eu não sei vocês, mas eu amo ser mulher. E se talvez o Senhor ainda não te revelou esse amor, comece a orar. Pai, que eu olhe no espelho e diga assim, obrigada porque o Senhor me fez mulher. Obrigada porque o Senhor me fez de forma perfeita. E que eu possa olhar para o espelho e ter a convicção de que Deus não erra. Então, se Ele nos formou, se Ele nos confiou a um ventre, é porque Ele tem mais do que uma vida, mas Ele tem um propósito para nós, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, eu queria que nessa noite o Senhor falasse conosco de forma muito íntima. Pai, eu oro para que o Senhor rasgue o meu coração primeiro. Pai, que essa palavra, Jesus, seja como uma flecha em meu coração. Pai, que cada semente que for lançada pelo Teu Santo Espírito encontre um solo fértil. Porque a verdade, Jesus, é que nós precisamos muito de Ti. A verdade, Jesus, é que se estamos aqui hoje, é porque entendemos a necessidade que temos de um Deus. Obrigada, porque o Senhor não nos chama de escravas, mas o Senhor nos chama de amigas. Obrigada, porque nós não somos mais órfãos, mas o Senhor nos chama de filha. Obrigada, porque nós não somos apenas conhecidas, mas nós temos o privilégio de sermos chamadas discípulas. Nós te agradecemos por tamanho amor, um amor que nenhuma de nós merece, mas por infinita graça e misericórdia, o Senhor demonstra diariamente por nós. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Como é bom estar aqui hoje! E hoje é o meu aniversário e eu falei, gente, vai ser perfeito. Porque eu vou comemorar no lugar que eu mais amo nessa terra, que é no lugar onde o Senhor habita. Então estar aqui é sempre um presente, é um grande privilégio, amém? E o tema da mensagem de hoje é a marca de uma discípula. Quantas discípulas de Jesus eu tenho aqui? Tem que ter um amém forte, com fé. Quantas podem repetir? Eu sou uma discípula? A gente tem que crer. Porque se a gente não crer, quem vai crer por nós? Se você não crê que você é uma discípula, quem é que vai crer por você? Então você só tem você para crer. Só você mesmo, só você pode ter fé por você mesmo. Então nós temos que não só crer, mas a gente se manifestar como uma verdadeira discípula. E hoje eu vou trazer algumas marcas de uma discípula. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem está discipulando vocês? Porque você pode ser discípula de muitas pessoas, sim ou não? E eu queria trazer essa pergunta: quem é que está te discipulando? E para clarear e te ajudar a responder, eu vou fazer algumas perguntas e quem quiser anotar para responder em casa. A primeira pergunta que eu vou fazer é: o que você passa mais tempo fazendo? Se você for olhar no seu dia, qual atividade toma mais do seu tempo? A gente entende que aquilo que toma o nosso tempo ocupa a nossa mente. Então, depois faça essa análise. A segunda pergunta: quando você está passando por um momento difícil, que todas nós temos, a gente pode até ser bonita, gente, mas um momento difícil a gente vai passar de qualquer jeito, não tem jeito. Quando você está passando por aquele aperto, por aquele desafio, para onde é que você corre? Para onde você vai nesse dia difícil? Terceira pergunta:
Quem é a pessoa que você procura para pedir mais conselho? Se você pudesse eleger assim, ó, essa pessoa aqui eu atormento, viu? Peço conselho de noite. Quem é essa pessoa? Essas 3 perguntas, elas parecem muito simples. Eu não sei se todas conseguiram responder na mente. Mas provavelmente sim. E as pesquisas dizem que aquilo que a gente pensa nos primeiros 5 segundos é a verdade. Porque quando a gente dá mais tempo para o cérebro começa a nos enganar, né? A gente responde e depois fala... aí você começa a manobrar, mas não é bem assim. Então, talvez o seu primeiro pensamento é a verdadeira resposta dessas perguntas. A verdade é que sempre nós estaremos sendo discipulados por alguém. Até uma novela discipula a gente, sabia? Quem não vai lembrar da época? Ninguém me julgue, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Que você ia naquela Salles Barbosa e só tinha calça branca e preta listrada por causa da novela lá da delegada. Todo mundo comprou uma calça branca e preta, gente, de listra. Por causa dessa novela. Como muitas outras modas que a gente aderiu por causa de uma novela. A novela está discipulando a gente. Isso aqui está discipulando a gente. A verdade é que sempre tem alguém discipulando no nosso coração. Talvez essa pessoa só não seja Jesus. E é nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado. Porque é óbvio que teremos pessoas para nos inspirar, não há nada de mal nisso. Óbvio que teremos pessoas para pedir conselho, glória a Deus por isso. Óbvio que teremos colo físico aqui nessa terra, para às vezes enxugar a nossa lágrima. Mas o nosso coração, ele precisa ter apenas um mestre. O nosso coração, ele precisa ouvir a voz do mestre. E a gente precisa discernir essa voz. Porque a gente vive em um mundo com muitas vozes. A gente vive em um mundo onde a gente escuta tanto. Hoje comer ovo é bom, amanhã já não é mais. Hoje tomar tal vitamina é ótimo, amanhã já é o vilão da saúde. É tanta opinião, gente, que muitas vezes a gente se perde e a gente não tem uma voz de autoridade nas nossas vidas. E é aí que está o problema. Hoje eu vou trazer 4 marcas de uma verdadeira discípula. E a gente vai seguir uma linha e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Mas, antes de qualquer coisa, qual é o significado da palavra discípulo? Alguém sabe aqui? Quem poderia compartilhar com as amigas? Gente, alguém sabe, mas estou com vergonha. Quem se manifestaria? O que é que vocês diriam? O que é ser um discípulo? É o quê? Ser um seguidor? Boa! Quem pode acrescentar alguma outra coisa sobre o discípulo? Ser um aprendiz. Discípulo significa aprendiz. Aquele que aprende com o seu mestre. E Jesus, quando ele nos comissionou nessa terra, ele disse o quê? Ide e fazei discípulos. Jesus olha para nós, mulheres, e fala com a gente, olha, vá e não faça apenas conhecidas. Faça discípulas. E aqui é o convite mais importante que nós temos. Mas a primeira coisa que uma discípula é, quantas podem repetir comigo? A primeira coisa que uma discípula é íntima. Repete comigo, intimidade. Porque você não abre o coração para um estranho. E se isso estiver acontecendo, vamos orar, porque o negócio está muito difícil. Jesus, ele nos convida para uma jornada que ela é perto. Ela não é longe. E eu me lembro muito de conhecer Jesus. Afinal, todas nós conhecemos Jesus. Mesmo que só de ouvir falar. E muitas vezes eu orava a esse Jesus. E eu fechava os meus olhos. No final da noite era clássica, né? Pai, obrigado por esse dia, que amanhã seja um dia abençoado. Ou então quando acordava, obrigada, Senhor, que esse seja um dia abençoado. Mas será que Jesus só quer ouvir isso da gente mesmo?
Pai, abençoa o meu dia, que hoje seja abençoado. Será que é só isso? Quando você encontra uma amiga, você quer olhar pra cara dela, e aí, amiga, tá bem? Tá bem. Ah, tá, tchau. É só isso? Você conversa com uma amiga sua? Para aí mesmo a conversa? Se parou aí, não é sua amiga. Jesus, ele tem um convite mais profundo. João 15:15, a palavra diz que Jesus não nos chama de servas, mas ele nos chama de amigas. E você só é amiga de uma pessoa se você tiver intimidade. E o problema é que a gente acha que intimidade é da noite para o dia. Inclusive com Jesus. Mas intimidade se constrói. Tem amigas suas que você às vezes não precisa nem falar nada. Ela olha pra sua cara e diz assim, ela não tá bem hoje. Tem uma se olhando aqui, umas amigas. Mas é assim. Tem dia que você olha pra aquela pessoa, a pessoa não precisa dar um ai. Você já sabe que o negócio não tá muito bom. Isso é intimidade construída. E a gente pode construir essa intimidade com Jesus. A questão é se a gente quer. Porque todo mundo quer ouvir de Jesus os planos que ele tem, amém? Quantos querem ouvir de Jesus as promessas que ele tem para a sua vida? Amém! Amém, eu quero muito. Mas Jesus só fala com os íntimos. Porque se ele não for íntimo, a gente nem vai ouvir a voz dele. E tem uma mulher na Bíblia, que é a primeira mulher que a gente vai falar hoje, que se chama Maria. Maria, irmã de Marta. Eu não vou ler a história dela toda, provavelmente vocês já ouviram. Eram duas irmãs, elas estavam na mesma casa e elas receberam Jesus na sua casa. Marta ficou agoniada, misericórdia, o mestre está aqui e limpa, e arruma, e faz, e acontece. Maria deixou tudo e se assentou aos pés de Jesus. Lucas 10:39 narra isso. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os seus ensinamentos. Só é íntima de Jesus quem anda perto dele. Eu não consigo entender como é que você pode ser íntima de uma pessoa que você não caminha ao lado. Porque eu só consegui ver Jesus como meu amigo quando eu comecei a insistir, a criar essa intimidade. E quando eu falo insistir, não é porque Jesus dificulta, não, é porque a nossa carne dificulta mesmo. Porque Jesus, ele tá lá, pronto. Vem, filha! Só que a nossa carne tá aqui, ai meu Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, mas eu já tenho aquela amiga que ouve tão bem os meus conselhos. Ah, mas eu já sei onde chorar. Ah, não, eu vou para a psicóloga, ela já me escuta. Por que Jesus, né? Jesus, ele está de braços abertos. Mas a nossa carne, ela nos prende para chegar perto dele. E o mais interessante, e o detalhe dessa história, é que só sentava aos pés aqueles que eram discípulos. Porque era um costume da época. Tipo vó quando vai contar a história, né? Senta todo mundo ao redor. E aquele que ficava mais perto era aquele que queria muito aqueles ensinamentos. Esse era um costume da época. Se assentar aos pés de um mestre. Quando Maria faz isso, ela replica aquilo que ela já entende. Olha, ele é o mestre. Então é aos pés dele que eu preciso estar sentada. É aos pés dele que eu preciso ouvir. Intimidade não é uma visitação. A gente não visita a presença de Deus. A gente habita nela. Dia e noite. Dia e noite. Mas não é tão fácil assim, né? E o melhor da intimidade é que ela abre portas para a transformação. Quando eu escuto esse testemunho de Giovana, e quando eu lembro da onde o Senhor me tirou,
É impossível você não ser grato. Não porque agora a gente é melhor do que alguém. Não. Mas é porque agora eu sou melhor do que eu era antes. Mas é porque agora eu entendo que eu tenho um lugar onde eu posso sentar aos pés. E eu posso receber mais do que ensinamentos. Mas eu recebo colo, eu recebo palavras, eu recebo poder, eu recebo direcionamento. O problema é que a gente está sentando aos pés das pessoas erradas. E a gente não constrói intimidade. E por isso que a gente não se transforma, gente. Eu me lembro de algumas vezes orar ao Senhor para amar isso aqui. E eu me lembro claramente, inclusive, quantos trouxeram a Bíblia de vocês? A palavra inerrante, infalível, que a gente vinha repetir isso todas as vezes para lembrar de que a nossa fonte está aqui, amém? Eu não gostava de ler a Bíblia. Primeiro que eu não gostava de ler. Minha mãe, prova viva. Tadinha. Comprava livros, fazia, acontecia, mas eu não gostava. Não era assim, não era minha vibe. Eu não tinha paciência, eu não gostava, não concentrava. Eu não gostava de ler. Conheço amigas minhas que, meu Deus, devoravam um livro em um dia. Eu falava, minha filha, como? Que eu tô aqui, tem 3 meses para ler esse bendito livro e não consigo. Eu não gostava disso. E eu me lembro que quando eu comecei a conhecer a Jesus, eu tinha muito entendimento de que eu precisaria ler a Bíblia. Porque eu tinha algo comigo, eu não sei se vocês são assim. Mas até ouvi um testemunho, eu falei, não estou sozinha nessa. Mas eu falava assim, não, Deus. Eu vou no culto, eu vou ouvir o que o pastor vai pregar. Mas não é só isso. Como é que eu vou saber se ele estiver falando alguma coisa errada? Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer as suas histórias. E eu falei, só tem um caminho, né? Eu vou ter que ler. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não gosto. E a boa oração é a oração sincera, gente. Não adianta mentir para Deus, não. Falava, Deus, eu não gosto. Não tenho hábito. Mas o Senhor vai me fazer começar a gostar disso aqui. E eu vou ter que começar a ler. E eu me lembro que não foi da noite para o dia. Porque intimidade se... Quantos podem repetir comigo? Intimidade se constrói. Então eu não dormi com essa oração e acordei... Vou ler a Bíblia toda hoje. Claro que não, gente. Bem que poderia ser assim. Mas Deus gosta do tal do processo. Ele gosta. Não foi assim. E eu comecei a orar. Eu falava, Deus, eu vou gostar da Bíblia. Deus, tu vai me mostrar aqui as coisas que eu preciso entender. Vai me dar revelação. Contei com muitas pessoas que me ajudaram também. Isso faz toda a diferença. Se cerque de pessoas que te levem, não para os pés delas, mas para os pés de Jesus. Se cerque de pessoas que não vai te atrair para ela, mas vai te atrair para o Mestre. Porque a nossa função aqui, a minha função, a sua função, não é dizer, venha a mim. É dizer, vamos a Ele. Porque esse é o chamado de Jesus. Como Ele chamou Giovana, venha a mim. Como Ele nos chama, venha a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E aos pouquinhos eu comecei a ler a Bíblia. E eu tenho uma testemunha ocular, minha mãe, que várias vezes abriu o quarto e eu estava fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele começou a moldar meu coração. Mas a minha carne estava disposta para isso. Porque tinha dias que não era bom, tinha dias que eu lia e não entendia nada, mas eu permaneci. E assim uma intimidade é construída através da constância. Porque você só faz uma melhor amiga se você continua no dia que ela erra. Porque um dia sua amiga errou. E você escolheu permanecer. Você escolheu continuar caminhando com aquela pessoa. Apesar das falhas dela, apesar dos erros dela, você escolheu permanecer. Jesus, diferente das nossas amigas, ele não erra com a gente. Nós erramos com ele.
E nós temos agora a escolha. Ou esse erro vai me definir, ou eu permaneço em Deus e Ele cura todos os meus erros. Então a discípula, ela tem que ser íntima. Ela tem que se jogar aos pés do mestre, para que assim ela seja transformada. A intimidade abre porta para uma verdadeira transformação, porque quem te transforma não são homens. Ninguém precisou chegar para mim e falar assim: olha, Júlia, você não deveria ir nesse lugar. Olha, Júlia, será que esse pensamento está certo? Não estou dizendo que você não pode alertar uma amiga sua, não. Eu, como sua pastora, vou fazer isso, viu? Mas quem convence a gente é o Espírito Santo. Quem faz com que aquela coisa verdadeiramente aconteça é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em um lugar onde ele é bem-vindo. Ele é um gentleman. A segunda marca de uma discípula, ela tem que ser uma aprendiz, que é o significado da palavra. E aí a gente vai para outro problema agora. É que a gente pode aprender com todo mundo, mas a gente não quer aprender com Jesus. Porque agora a gente tem mentor de tudo. É mentor de finanças, mentor de família, mentor de educação, mentor de criação de filhos, mentor do trabalho. Não estou dizendo que você não pode ter mentor não, irmão. Mas só existe um mentor perfeito. E é de graça. Olha isso. Você nem precisa pagar para ter Jesus como mentor. Ó, que bênção! O seu mentor tem que ser o mestre. E eu não estou dizendo que ele não pode usar pessoas derramando sabedoria. Eu não estou dizendo que você não pode investir em cursos. Não é isso. Mas isso vem depois do mestre. Porque eu conheço mulheres que, meu Deus do céu, entra um curso, sai no curso. Entra no curso, sai no curso. Entra no curso, sai no curso. Aí eu pergunto, quantos livros da Bíblia tu leu? Ah, Provérbios só. O mestre não está sendo em primeiro lugar. Tudo está, menos o mestre. Porque o ensino do mestre está aqui, amém? Quem quer conhecer Jesus tem que ler A? Tem que ler A? Não tem que assistir curso. Só que essas pessoas usam ferramentas como a fonte principal. Deus nos dá ferramentas através de cursos. Inclusive eu sou assinante de vários. Deus nos dá ferramentas através de cursos, através de pessoas, através disso aqui. Mas para você conhecer o mestre, você não tem que vir no culto. Você tem que se debruçar nos pés dele lá no seu quarto. Isso aqui é uma ferramenta. E a gente não pode usar a ferramenta como finalidade. Mas hoje a gente vive num mundo onde nós somos arrogantes. Nós somos mulheres autossuficientes, não é mesmo? Não é assim que a gente posta? Eu me basto. Sem Jesus tu não abria nem o olho. Aí me diz como é que se basta. Nem a ciência explica. Nem a ciência explica. Porque você não tem nem potencial de dizer assim, pulmão, respire. Então você não se basta. Não vou nem falar de Bíblia, vamos falar de ciência. Você não se basta. Porque o seu corpo precisa de algo maior. A gente vive num mundo onde fomos criadas para pensar assim. E eu fui criada para pensar assim também. Eu me lembro que o lema na minha casa era: você precisa estudar, você precisa trabalhar, para você não depender de ninguém. Quantas já ouviram isso aqui em casa? A grande maioria, gente. Esse era o lema. E eu entendo o coração dos meus pais a falarem isso. Com muito amor, hoje eu tenho essa sabedoria de não só condenar, porque a gente ama condenar nossos pais, né? Mas minha hora tá chegando e a sua vai chegar se não chegou ainda. Com muita sabedoria eu entendo isso. Mas eu sei que o espírito por trás disso é mau. Porque na vida a gente vai ver que a gente depende de muita gente. Na vida a gente vai ver que você pode dormir e acordar, meu irmão, mas vai ter um dia, às vezes, você vai precisar do teu vizinho.
Vai ter um dia que você vai precisar da sua mãe. Por mais que você não queira, mas você vai. Então, na verdade, é que a gente nunca vai se bastar. E essa foi uma mentira que Satanás contou para nossa bisavó, para nossa avó, para nossa mãe. E se a gente continuar, a gente vai repetir o mesmo discurso. O ministério de Jesus, ele foi marcado por pessoas que caminhavam com ele. Lucas 8 mostra isso. E Jesus tinha os 12 discípulos, que eram homens, amém? Mas Jesus também caminhava com muitas discípulas. E aqui em Lucas 8 a gente lê isso juntas. Lucas 8, verso 1. E aconteceu que depois disso ele foi em todas as cidades do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Essas mulheres, elas caminharam e aprenderam com Jesus. Ou vocês acham que Jesus falava assim, ó, os 12 agora e saem as mulheres? Essas mulheres caminhavam com Jesus. Elas eram aprendizes de Jesus. A terceira coisa que uma discípula tem que ser é serva. Porque eu também não consigo entender como a gente ama um Deus que se entregou tanto e a gente se entrega tão pouco. Como é que a gente consegue olhar para um Jesus que foi para o madeiro em sacrifício e dizer assim, ó, tô aqui. E a gente não tem um coração de servo. E essa transformação a intimidade faz, o aprendizado faz. E a gente começa a entender que a gente precisa servir. Porque se alguém está aqui hoje, é porque alguém chegou cedo e abriu a porta da igreja, sim ou não? Alguém se disponibilizou a ligar os ventiladores. Alguém se disponibilizou a fazer uma decoração linda ali, então vão lá olhar depois, porque deu trabalho. Coloque sua oração ali, no cartãozinho, um pedido de oração. Porque assim como o vaso que está aqui em cima, ministrando a palavra, sem várias pessoas a gente não estaria aqui. E Jesus, ele tinha um caráter do serviço. Nos seus últimos momentos, o que foi que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Só que hoje a gente fala assim, fulano não fez comigo, eu vou fazer com ela. Não, fulano não me deu parabéns, eu vou dar pra ela. Fulano não me deu presente, eu vou dar pra ela. Chegou na igreja, nem me cumprimentou hoje. Eu vou cumprimentar ela? Que serva, hein? Nós temos sido. Não me ligou, também não ligo. Se quiser falar comigo, eu ligo. Ele me liga, mas eu não vou ligar, não. Imagine se Jesus fizesse isso com a gente. Olha, não me deu bom dia hoje. Não vou fazer ela acordar, não. Olha, nem me agradeceu pela bênção. Vou tomar. Imagine se Jesus se comportasse igual a gente, né? Misericórdia, obrigada, Jesus, pela tua graça, que é um favor que nós não merecemos. Mas às vezes a gente tem que trazer para a nossa realidade, que a gente esquece. A gente olha assim, mas é Jesus, né? Muito longe. Deixa eu fazer do meu jeito. Jesus andava rodeado por mulheres. E eu não sei se vocês perceberam, mas nessa passagem diz que as mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Sabe quem foi as maiores patrocinadoras de Jesus aqui na terra? As mulheres. Porque naquele tempo as mulheres tinham mais disponibilidade de tempo. Então muitas mulheres foram conhecidas por patrocinar o reino de Deus. Por dar de alimento àqueles discípulos. Por dar de vestir. Nós precisamos entregar mais de nós. E quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe.
Eu me lembro que aconteceu, eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu não gosto de contar muito não, mas enfim. Teve uma vez, no meu aniversário, eu acho, uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. E eu ia viajar, fui pra viagem, e era no meu aniversário. Eu falava, amor, eu vou guardar esse pra comprar o meu presente nessa viagem. Vou economizar aqui, a gente vai, aquilo que você vai dar, a gente vai juntar pra comprar nessa viagem, porque lá vai ser mais barato. E eu fiquei, vou comprar na viagem, e eu cheguei na expectativa de comprar o que eu queria, e deixa eu contar, era uma bolsa, gente. Era uma bolsa. E aí eu vou guardar esse dinheiro pra comprar a bolsa e tal, e eu fiquei na expectativa. Só que aí me apareceu uma outra proposta. Eu tava assistindo no YouTube, e aí um canal que eu gosto muito indicou muito lá uma plataforma. E era uma plataforma de estudo bíblico. Eu fui olhar o preço da plataforma, fui olhar o preço da bolsa. Era a mesma coisa. Para os dois não vai ter como. Agora. E eu, tá bom, Deus, calma. Vou orar aqui para ver qual vai ser o meu presente de aniversário. Aí eu, amor. Então eu tava pensando melhor, né? A verdade mesmo é que eu não preciso de bolsa. E a gente não precisa de muita coisa que a gente compra, tá? Não tem problema não. Eu compro coisa que eu não preciso. Não vou julgar vocês por isso. Eu falei, amor, na verdade eu não preciso de bolsa, tenho tanta bolsa, né? Eu acho que isso aqui vai fazer mais sentido. Aí ele, tem certeza? É seu aniversário, você pode comprar o que você quiser. Eu falei, tenho. Fiz a minha inscrição no curso e foi uma bênção, porque me ajuda a pregar melhor, amém? Então abençoa todo mundo. E aí eu volto da viagem, tô lá em casa e tal, e uma amiga minha tinha viajado. Aí ela fala, Júlia, vem aqui em casa que eu tenho que te entregar um negócio e tal. Eu também tinha que entregar um sobretudo que eu tinha pego dela emprestado para ir pra essa viagem. Eu falei, ótimo, vou aí e tal. Quando eu chego lá na casa dela, aí ela olha pra mim e fala assim, Júlia, eu tenho uma coisa pra te dar. Aí eu, o quê? Gente, creiam que era. Aí eu, o quê? Essa bolsa aqui. Eu falei, não acredito. Eu falei, não vou aceitar, mas agora não sou mais assim não, viu? Quando Deus manda bem, eu não aceito. Aí eu, não, ela, Júlia, é sua. Eu comprei essa bolsa. E o melhor foi a explicação dela. Eu comprei essa bolsa, eu não ia comprar essa bolsa. Eu ligo pra minha mãe, tô na dúvida se compro, se não compro. Aí ela, filha, tá mais barato, compre a bolsa pra você não vai se arrepender não. Comprei a bolsa, cheguei com a bolsa em casa, eu olhava todo dia no closet e falava, essa bolsa não é minha. Pra que eu comprei essa bolsa? Isso que ela ficou, ela falou assim, eu fui no médico com a bolsa, na volta, o Espírito Santo falou assim, essa bolsa não é sua. E eu cheguei na casa dela, e ela me deu aquela bolsa. E não é sobre a bolsa, porque eu realmente não preciso de bolsa. Mas naquele dia eu falei, meu Deus, como Deus é específico. Porque era a bolsa que eu queria. E eu vi naquele momento que não era sobre aquilo que Deus poderia me dar. Porque, gente, Deus é o dono do ouro da prata. Se Ele quiser, Ele pode nos dar tudo. Mas era sobre a minha fidelidade. Deus não me recompensou porque eu escolhi o curso também. Porque Ele não precisaria me recompensar. Mas Ele quis mostrar a sua bondade e a sua fidelidade mais uma vez. Mas eu queria ressaltar uma pessoa nessa história, que eu já ressaltei Jesus. Isso só foi possível porque uma mulher escolheu ser serva. Porque ela poderia ficar com a bolsa, sim ou não? Quem ia saber que o Espírito Santo constrangeu o coração dela? Ninguém. Mas ela escolheu ser serva. E eu digo pra João que eu acho que eu nunca vou dar aquela bolsa, porque todas as vezes que eu olho pra bolsa, é como se fosse um lembrete assim, ó. Eu escuto a tua oração, bênção. E não é por causa da bolsa. A quarta marca de uma discípula, pra gente finalizar a nossa ministração de hoje. Uma discípula precisa ser uma testemunha. Uma discípula precisa ser alguém que proclama a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que 90% das mulheres aqui, quando compram a roupa na promoção, é a primeira a anunciar. Sim ou não? Eu mesma sou assim. Aqui, ó. Domingo. Eu falei, que lindo esse negócio. Ela, minha filha, comprei num bazar. Falei, nem precisava, mas a gente fala. Porque coisa boa a gente quer compartilhar, gente.
Eu já cansei. Enquanto eu estava fazendo os provadores, eu ouvi uma coisa assim, eu mandava, gente, olha isso, Deus só leva sacolas, a Maria tá de prova aí, ó. Olha, eu achei esse daqui tá com preço muito bom. A gente faz isso. A gente faz isso com roupa, com coisa que a gente não precisa, com coisa que é supérflua. Mas para chamar a amiga no culto é uma cerimônia. Para dizer assim, amiga, o que precisar, fala comigo, vamos orar junto. Aí é calma, que eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Nós somos chamadas a testemunhar. E isso fala muito comigo, porque em Atos, Jesus também fala conosco: e recebereis poder, do alto será revestido de poder, descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E sabe o que é ser uma testemunha? É se disponibilizar até a morte. Testemunhar não é só sentar do lado de um réu e falar, olha, a versão da história é essa aqui. Quando a gente vai para a raiz da palavra testemunha, do grego, quer dizer mártires. Aqueles que estão dispostos a morrer por aquilo que eles estão testemunhando. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. E eu já preguei isso aqui no Girls Night. Maria Madalena foi a primeira mulher e a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto. E quando ela viu aquela cena, eu não vou entrar muito aqui, mas se vocês quiserem ler, tá lá em João 20, daquela música que a gente conhece. Jesus disse, vai e fala para os seus irmãos. Assim como quando Jesus tem um encontro com aquela mulher do lado do poço, em João 4, quando ele confronta aquela mulher e diz assim, olha, esse marido não é teu. Você já teve um monte. E agora o que tu tem não é teu. Jesus chama ela e fala assim, como é que tá essa sua vida aí? Porque Jesus usa às vezes, né? Ele dá umas revelações e fala assim, essa é pra mim mesma. E ele chega para aquela mulher, ele confronta aquela mulher, não para envergonhar aquela mulher, mas para trazer luz ao que está escondido. Aquela mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus. E quando aquela mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira resposta dela é largar o que ela tinha na mão e testemunhar. Quando você tem um encontro com Jesus, irmão, não é só porque Jesus quer te curar da depressão. Não é só porque Jesus quer te fazer uma mulher mais linda. Não é só por isso. Mas é porque Ele sabe que você curada, cura muitas outras. Ele sabe que você liberta muitas outras. Porque você não foi chamada para dar dentro de um pote. Você foi chamada para jorrar rios de águas vivas. Mas o nosso ego tem prendido a gente. Eu não sei falar. Quantas vezes alguns profetas falaram isso? Mas Moisés falou, um homem de lábios pesados? Será que Maria Madalena não pensou, mas Jesus, a mulher onde foi liberta de 7 demônios, eu sou a mulher que vou falar? Será que a mulher samaritana não pensou, mas a mulher que já tive vários maridos, irei falar agora sobre um Jesus? E várias vezes eu pensei, mas Jesus? Imagine se Giovana pensasse, mas Jesus? Talvez ela não estivesse aqui. Talvez Esther não existisse. Porque a mulher, ela guarda uma bênção, que é da mulher. E a ciência comprova. Então a gente nem discute. A mulher guarda uma bênção, que se chama procriação. A mulher guarda um legado que só ela pode ter. E por isso que muitas vezes Satanás quer dizer assim, mas você não. Você não. Sendo que nós somos chamadas
para sermos filhas, discípulas e testemunhas do poder. E eu tenho outra história engraçada, é a última. Essa eu já contei semana passada no culto. Posso contar de novo, gente? Quem estava aqui, vou contar. Mas eu tenho história muito boa nisso. Logo no início da minha conversão, a maioria de vocês, não sei se sabe, mas eu trabalho com a internet. E eu já trabalhava antes de ser cristã. E, obviamente, eu posto a minha vida, né? Aquilo ali que está se passando. E aí, logo no início, eu fui fazer um trabalho. E a pessoa que foi, a mulher, né, que me contratou e tal, ela foi me buscar em casa. E aí a gente foi juntas e tudo. A gente tinha uma certa intimidade, já tínhamos trabalhado algumas vezes. E aí ela foi me devolver de volta, foi me deixar em casa de novo. Morava com os meus pais, ainda foi bem no início. E ela olhou pra mim e falou assim: Julinha, eu queria te dar um... Eita, ó, meu tempo acabou, gente. Mas já tô acabando, essa é a última. Julinha, eu queria te dar um conselho. Amém. Minha filha, eu tô vendo isso que você tá vivendo na igreja, né? Você postando, lendo a Bíblia, fazendo devocional. Eu tô acompanhando isso. Mas minha filha, deixa eu lhe dar o conselho. Não precisa postar tanto, não. Aí ela começou me elogiando, aí bugou a mente. Não precisa, minha filha. Pra que postar que tá todo dia na igreja? As pessoas vão enjoar. As pessoas vão cansar, gente. E eu falava, isso aí tem que ser para testemunho, porque não é possível. As pessoas... Sabe fulana? Ela ainda dava exemplo. Sabe fulana? Fulana, você vê como fulana, ela se dá bem na internet, né? Ela é bem... Você acha que a vida de fulana é daquele jeito mesmo? Aí eu falava, Jesus, e agora eu vou fazer o quê? Claro que a vida dela não é daquele jeito. Ela posta aquilo que convém a ela. Então não precisa você estar postando que está todo dia na igreja. Não precisa você estar postando que está todo dia lendo a Bíblia. Não precisa, porque as pessoas não gostam. Eu respirei fundo. E parece que logo quando a gente está no início da conversão, a gente fica mais Pedro, né? Aí eu respirei fundo. Falei, eu tenho que chegar em casa. E é o meu trabalho, né? Não vou desrespeitar, obviamente. Pois é, fulana. Pra ela funciona, mas eu não consigo ser lá o que eu não sou de verdade. Então se a pessoa não quiser, botão do unfollow é a serventia da casa. Para de seguir. Mas não tem como. E eu me lembro que eu acho que ela não esperava que eu ia responder, mas eu fui educada, viu, gente? Prometo que eu fui educada. Eu acho que ela não esperava a resposta. Eu falei, mas não tem como. Porque não tem como a gente conter algo que Deus colocou em nós. E se a gente contém, a gente está em pecado. E se a gente não fala, a gente está pecando contra Deus. E naquele dia, o Senhor começou a forjar o meu caráter. Porque para ser testemunha, você tem que estar disposto a se sacrificar. E isso também não é da noite para o dia. E eu me lembro que depois disso eu já passei por poucas e boas. Por pessoas que talvez não foram tão simpáticas como essa mulher. Talvez foram mais agressivas. Mas o meu caráter estava forjado. E eu entendia que o meu papel aqui é ser uma testemunha. E nessa noite eu queria incentivar vocês. Talvez eu não trouxe nenhuma revelação para a vida pessoal de vocês. Mas eu trouxe exemplo de mulheres que entenderam o porquê que elas estão aqui. Porque existe uma coisa que todas nós temos que aceitar, é que o tempo está passando. Os dias estão voando. E eu vou convidar o pessoal do louvor para subir. E a gente escolhe a mulher que a gente quer ser. Isso a gente escolhe. Eu escolho acordar sendo sábia ou acordar sendo tola. Eu escolho acordar sendo generosa ou acordar sendo avarenta. Não é o Espírito Santo que escolhe por mim, sou eu que escolho. Eu escolho mentir ou falar a verdade. Eu escolho trair ou ser fiel. Eu escolho ser uma discípula de Jesus.
Porque disposto Ele está. Disponível Jesus também está. A pergunta é se nós estamos dispostas. Se nós estamos disponíveis. Sermos íntimas. Sermos aprendizes. Sermos servas e sermos testemunhas. Não é uma qualificação para alguém que é mais espiritual. E eu queria finalizar essa mensagem dizendo isso. Não é uma qualificação para quem é pastora. Porque eu sou carne igual a vocês. Quando Jesus chama os seus discípulos, quando Jesus comissiona os seus discípulos, Ele não diz assim, o pastor vai e faça discípulos. Ele diz isso? Sim ou não? Bora ver se estão sabendo Bíblia. Jesus fala isso? Não fala. Jesus nos diz assim, irmã do coque, vai e faça discípulos. Jesus não diz, bispos, apóstolos, vai e façam discípulos. Jesus diz, todos, ide e fazei discípulos. Jesus olha para nós e diz assim, vão mulheres e façam discípulas. Esse chamado não é opcional. E eu queria que vocês ficassem de pé essa noite. Para orarmos sobre o que tem impedido de nós termos a marca de uma verdadeira discípula. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu sei que em algum ponto você tem algo a melhorar, porque eu sei os meus pontos a melhorar. Eu sei os meus pontos que eu preciso ajoelhar e pedir perdão, porque eu não estou fazendo o suficiente. Mas eu não sei os seus. Eu não sei quão íntima você é de Jesus. Eu não sei o quanto que você tem aprendido de Jesus. Eu não sei o quanto que você tem servido a Jesus e servido ao próximo. E eu não sei o quanto que você tem testemunhado do Evangelho. Esse baremo eu não tenho. Mas existe um que tem. E o nome dele é o Espírito Santo. Essa noite o Espírito Santo sabe qual é o nível de cada uma de nós. O Espírito Santo sabe do meu nível. O Espírito Santo sabe as áreas mais difíceis para mim. E Ele sabe as suas também. Mas Ele tem um convite para todas nós. O que queres que eu te faça? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Feche os seus olhos. Pai, eu não sei o que tem impedido cada mulher de se enxergar como uma discípula. Talvez a vergonha, talvez olhar para os seus pecados e pensar, são muitos pecados. Talvez por não se encaixar. Pai, eu não sei o que tem impedido as tuas filhas. Mas nesse momento, nós, como igreja, nós iremos orar. Cada mulher vai orar. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Pai, eu oro agora. O Espírito Santo vai começar a revelar a você tudo aquilo que tem te impedido de viver como uma verdadeira discípula. Talvez o Espírito Santo agora haja em áreas que dói na sua alma. Porque talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Porque talvez você não tenha contado isso pra ninguém, mas Deus sabe que é isso que tem te afastado dele. E o Espírito Santo, ele não mede esforços para nos ter perto. Com gemidos inexprimíveis, a palavra diz, ele clama. Pai, agora nessa noite, traz clareza às tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado naquele madeiro,
nós oramos, desautorizando, Pai, todo ataque maligno sobre a mente das suas filhas. Pai, que todo choro seja transformado em verdadeira alegria. Espírito Santo, nós oramos para que nessa noite o Senhor descortine a vida dessas mulheres. Traz revelação para tuas filhas. Eu queria que você começasse a orar agora. Pai, me mostra. Espírito Santo, me mostra. Pai, me mostra o que eu preciso melhorar. Pai, me mostra porque eu estou no fundo do poço. Pai, me mostra essa tristeza. Por que essa tristeza? Pai, me mostra por que essa paralisia. Pai, me mostra por que essa infertilidade. Pai, eis-me aqui para ouvir aquilo que eu preciso melhorar e ser uma boa aprendiz do Mestre. Jesus, Ele só quer ouvir a sua voz, irmã. Você não precisa ouvir voz de profeta nenhum. Você não precisa ouvir a minha voz. Somente a voz de Jesus. Então comece a clamar por essa revelação. Traz Espírito. O Espírito que convence. O Espírito que exorta. O Espírito que escancara. Eis-nos aqui, Jesus. Nos transforma por inteiro, Paizinho. Comece a pedir por isso. Espírito Santo, Pai, revela. Paizinho, nós clamamos, Pai, por revelação da Tua Palavra, Jesus. Pai, nos traz, Senhor, a convicção. Por que estamos aqui, Jesus? Em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo traga confirmação essa noite. Pai, nós clamamos agora, Pai. Nós desautorizamos o reino das trevas, Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos leve a um nível mais profundo. Pai, nos tira desse lugar, Pai, de raso. Tira.